Olá, o nosso CP Online de hoje está com a professora Fabiana Clô, orientadora pedagógica do Colégio de Aplicação da Universidade Católica de Petrópolis. Olá, professora, tudo bom? Tudo bom, Kátia. Obrigada, né, por esse seu tempinho aí, né, nessa rotina de imersão em casa, né, para nós podermos conversar. Professora Fabiana, a senhora, vou te chamar por você, né? Com certeza. Você tem doutorado, você finalizou agora recentemente, doutorado em educação, e um tema que, coincidentemente, está em voga hoje e é muito oportuno de nós tratarmos no nosso CP Online, que é a questão do homeschooling, né? E aí eu gostaria, né, se você pudesse compartilhar conosco. Me parece, né, que as pessoas falam, porque nós estamos em tempos de homeschooling, estamos vivendo tempos de homeschooling. Isso é fato? É realmente homeschooling que nós estamos fazendo? Kátia, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder dividir, compartilhar, né? A gente fica tão imerso, às vezes, estudando um determinado tema, pesquisando. Então, quando a gente tem a possibilidade de partilhar, é muito bom. Então, eu agradeço imensamente. Exato, finalizei agora, em fevereiro, o doutorado em educação pela UERJ, né, onde eu fiz uma análise de um processo judicial que chegou até o Supremo Tribunal Federal, o primeiro processo, analisando essa questão. E realmente, até os memes hoje, atualmente, né, brincam muito, os pais falam, eu não quero fazer homeschooling. Algumas pessoas brincam comigo porque eu falava que o homeschool ele é contrário à educação obrigatória, a escola, né, a matrícula obrigatória. E agora o homeschooling está obrigatório? Na verdade, são institutos que não se confundem. Todos tratam de educação, todos são formas de se prestar educação, né, mas em espaços do conhecimento diferentes, né? Quando eu falo em educação digital, que é o que nós vivemos hoje, né, forçadamente, mas estamos vivendo. Eu estou falando de trabalhar o mesmo modelo educacional escolar, só que aproveitando as ferramentas que já nos são apresentadas. O que difere mais do homeschooling é a intencionalidade. No homeschooling, existe a intencionalidade da família em gerir esse processo, né? Em ser o ambiente familiar o espaço de conhecimento para esse processo de aprendizagem. E não existe essa intencionalidade hoje no que a gente vive. As famílias não querem assumir essa primazia, né? Como as famílias que desejam o homeschooling têm. Né? Então, essa é hoje uma das principais diferenças. Não, o que estamos realizando não é homeschool por conta da intencionalidade das famílias. E essa questão, então, poderíamos falar que o homeschooling na verdade, até quase uma filosofia de viver, de vida, do que propriamente uma prática pedagógica. Exatamente. Transcende. Exato. Você não pode ali listar, né? Vou estudar em casa, vou estudar EAD, vou estudar... Não, o homeschooling são pensamentos, né? Às vezes a gente... comunidades isoladas. Você diz, como essa pessoa pode viver hoje longe da civilização? Mas existem grupos que vivem. O homeschool nesse sentido, né? Uma analogia com esse pensamento. É toda uma filosofia diferente. Né? Os pais abrem mão de muita praticidade desta vida para estar imerso nesse processo, abrem mão, às vezes, de carreiras mais promissoras, têm uma vida mais simples, né? Não tão capitalista, por conta disso, tudo opções. Né? Um dos pais deixa de trabalhar, ou a mulher ou o homem, para poder cuidar mais de perto dessa educação. Enfim, não é uma família que trabalha das 7 da manhã às 7 da noite e que resolve colocar o seu filho estudando em casa. A gente está passando por isso, né? Nós como pais, os pais dos nossos alunos estão passando por isso e não podemos confundir, não é homeschool o que a gente está realizando.
O que nós estamos fazendo hoje, que de uma certa forma, né, nós já tínhamos conversado um pouquinho antes de entrar, né? É um novo momento, né, da educação que nós estávamos retardando. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Essa questão, né, da inserção dos recursos tecnológicos, e nós vínhamos resistindo bravamente a isso, né? E não foi no amor, foi na dor. Foi na dor. Exatamente. E ainda tem, né, muita gente confundindo também, só para finalizar, a questão da EAD. Né? Educação à distância para o ensino fundamental, para a educação infantil. Não, jamais. O que está sendo realizado não é EAD também. A EAD tem seus princípios, já é utilizada no Brasil amplamente há muitos anos. Né? Também não é para todo mundo. Muitas pessoas falam, eu vou fazer em EAD. Não consegue, não se forma, né? Porque também existe uma disciplina grande, enfim. E realmente, a gente fala de educação, nova educação, a escola para o século XXI, e a gente não implementa. As novas tecnologias, quantos livros já não nos passaram pelas mãos? Né? Eu trabalho com educação há 25 anos, que é desde quando eu entrei no ensino médio que eu fui fazer o curso normal. E os textos que a gente já estudava falando dessas novas tecnologias, estou falando de 1995. E antes disso, já nos anos 80, a gente tem publicações com relação à nova educação, a educação necessária para essa nova geração. E a gente continua. A gente tem mães que falam às vezes para a gente no colégio, porque vocês podiam mandar exercícios de cobrir pontinho. Então, quer dizer, a sociedade não foi, a escola não foi acompanhando. E agora, né, num parto a fórceps, teve que sair essa educação. Agora está todo mundo louco, desesperado, para poder se inserir nesse meio. As ferramentas já estavam aí, a gente vê, os aplicativos já estavam aí, a gente é que não se apropriou deles. Né? O professor não chegou no século XXI, ele estava ainda, agora o portal foi aberto. Então, eu acho que isso é um dos grandes ganhos que a gente tem com relação a essa situação excepcional que a gente vive, é a questão dessa educação do século XXI. Agora ela nasceu. Essa questão da educação do século XXI, onde nós estamos trazendo os recursos tecnológicos. Os pais, todos nós, eu sou mãe, né, você também, ficamos angustiados porque fomos surpreendidos e não nos preparamos. Então, assim, para que esses recursos, depois que nós retornarmos à vida, à normalidade, né? Até porque estamos identificando que nem todas as famílias estão vivendo a mesma situação e os mesmos contextos. Nós temos grupos de famílias cujos filhos não estão estudando, pararam, não há aulas, né? Nós temos grupos de famílias que os filhos estão entrando numa plataforma, trazendo alguns documentos, alguns materiais, desenvolvendo algumas atividades e postando, ou seja, um repositório de uma troca de idas e vindas, um correio eletrônico de atividades. E nós estamos vendo já instituições, colégios que já estão empreendendo algo mais assim elaborado num contexto de emergencial, que é colocar o professor diante do aluno, né? Em alguns momentos. Ou seja, são várias experiências, mas no final todos nós estamos muito angustiados. Né? Ouço pais dizerem assim, um ano perdido. E mesmo nesses 3 grupos que eu pontuei, assim, grosso modo, a gente ouve muito isso assim, foi um ano perdido. Será que foi um ano perdido? Primeiro aspecto. E segundo, esse movimento essa oportunidade que nos foi dada de começar a desenvolver uma reflexão sobre o nosso papel, nós pais que estamos dentro de casa, porque professores, os estudantes, os alunos, né, e os pais, como é que a gente pode articular isso? Acho que precisaremos fazer cursinho, nós pais precisaremos fazer cursinho. O que você acha? Então, vamos lá, por pontos, organizando. Vamos lá. O pensamento. Eu acho que a angústia do novo é o que nos deixa preocupados, né?
quando a gente é tirado do nosso local de conforto, da nossa zona de conforto, e somos levados para um lugar onde teremos que aprender a sobreviver ali, a gente tem essa angústia, né? Então, eu acho que nós estamos nesse momento da revolução, no momento da angústia, do ter medo, do negar. Os psicólogos poderiam nos ajudar. No momento da negação, não quero, estava funcionando do jeito que estava. É muito comum a gente ouvir a pergunta: quando tudo vai voltar ao normal? Eu respondo: nunca. Já, se normal é as coisas serem do jeito que elas estavam, né, nunca mais serão. Né? Todos os dias estão acontecendo coisas para nos colocar num rumo diferente com relação à educação. Existe um professor da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, professor Sugata Mitra, acho que ele tem uma descendência indiana. E ele fala, ele fala, chama de escola nas nuvens. Olha que lindo, né? Lindo. Pois é. Que é justamente a gente aprender. O que será essa escola nas nuvens, essa escola digital, essa educação do século XXI? Ela, na verdade, ela não tem ainda uma forma, né? Não é o professor estar ao vivo, não é enviar só materiais. Ela envolve uma gama de soluções que a gente vai construir, né? De substituição de coisas. Como que eu vou fazer para um aluno ser alfabetizado por meio de uma mídia digital? O professor não está ali. Então, é isso que vai nos impulsionar para frente. Como eu disse, a gente está no momento do medo, da negação, mas a gente vai dar um passo à frente e com certeza vamos pegar todos esses limões que deram para a gente e vamos terminar comemorando com uma limonada. Os livros que forem lançados nos anos 2050, eles vão tratar os anos 2020 como um ano realmente de modificação. Não é uma revolução educacional, eu não diria, mas uma nova forma dessa educação ser proposta. Né? Ela não é de uma única forma, existe uma multiplicidade tão grande de se fornecer educação, de se desenvolver isso com as pessoas, que eu acho que é isso que está nascendo agora. E eu acho que essa educação ela atinge mais o slogan do Educação para Todos, da universalização, porque ela vai se adaptar às individualidades. Quando você impõe uma obrigação, uma obrigatoriedade para universalizar, porque eu acho que tem que universalizar mesmo, mas quando você impõe a forma dela universalizar, ela pode não atender a todos. E aí, aos poucos, você vai saindo, né, escapando com a areia. Uhum. E com uma flexibilização do modo dessa educação acontecer, que eu acho que é isso que vai surgir deste momento, mais pessoas vão estar dentro do processo de educação. Seria o sair de uma caixinha, de você ter que se deslocar para um espaço físico, onde ali seja o repositório, onde o meu filho vai para aprender, e aí ele volta para casa e nada mais acontece, no máximo eu vou sentar para apoiá-lo numa atividade. Para ver se ele fez o dever de casa. Ele fez o dever de casa. Então, talvez um conceito, talvez uma perspectiva híbrida, né, de uma educação híbrida, onde são novos espaços integrados de uma extensão do aprender, do aprendizado. Né? E aí é algo irreversível, certamente as escolas vão agregar essa experiência e essas ferramentas que hoje estão sendo disponibilizadas, e os pais estão ficando angustiadíssimos, né? Talvez seja essa flexibilização dos processos, dos recursos. Exatamente. E isso não é novo, né, Kátia? Não é. Paulo Freire, vamos tocar aqui no educador que forma a base da maior parte dos professores no nosso país. Ele tem uma frase clássica que é: eu fui alfabetizado no chão do meu quintal com gravetos das árvores. Então, quer dizer, quem disse que para você ser alfabetizado você precisa de computador, que você precisa de caderno, que você não precisa de nada, você precisa querer. Né? O grande feito dele
foi a questão de angicos, de alfabetizar não sei quantos adultos. Então, quer dizer, dele mesmo já vem esse exemplo de que educação não tem uma forma. Né? Não, eu enviar meu filho todos os dias para uma caixinha e ele ficar lá durante 4, 5 horas, não garante que ao voltar ou ao sair dali, ele se tornou um ser humano pensante. E eu acho que é isso que a gente tem que... Não é o fato do meu filho estar na escola, né, na caixinha, que ele está desenvolvendo conhecimento e vai depois devolver esse conhecimento, essa reflexão para o mundo impulsionar, para o mundo ir para frente. Né? E tem uma outra grande questão, né? A caixinha saiu da escola e veio para dentro de casa. Foi. Talvez a maior angústia de todos nós como pais, eu me coloco, né? É que está promovendo uma grande reflexão de que como eu estava ausente desse processo pontual, porque a gente acreditávamos, então, até então, né? Que nós estávamos acompanhando a educação dos nossos filhos, o processo de aprendizado. E aí a caixinha está dentro de casa, tem muitos pais, relatos de pais desesperados, né, que não tinham como processo. Como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou resolver? E aí você, como pedagoga, como orientadora, né, educacional, de repente não existe receita de bolo. Mas, assim, para essa angústia desse pai que está em casa, dessa mãe, que está percebendo, né, meu Deus, né, como eu não percebi, como eu não vi isso, né, antes, né, de uma necessidade de estar mais presente, mais atento. O que você poderia dizer para nós nesses tempos de descoberta, vamos falar assim? Exatamente. É o que você falou, não temos receita de bolo. Então, a primeira coisa é compreender o funcionamento da nossa família, né, da nossa própria família. Como ela pode se reorganizar para que isso não se perca depois. Esse ganho que se teve de se estar junto, de se conhecer a fundo. Alguns pais entram em contato com a gente e dizem assim, meu Deus, mas o meu filho está com muita dificuldade. Então, a gente estava tentando, né, fazer você entender isso já tem um tempo. Então, quer dizer, o que é isso? Ele sequer conhecia o ser humano que está ali com ele. Então, a gente não pode perder isso. Eu tive uma diretora que trabalhou comigo, eu trabalhei na escola que ela era diretora, e ela dizia assim para os pais em reuniões, eu fico com seu filho na escola 4 horas, você fica as outras 20 com ele. Então, você o conhece. Então, isso é o que mais fica, né? O conhecimento. E a rotina do que não deixar escapar, né, o que esse momento nos plantou, é esse conhecimento. Então, conhecer o funcionamento do seu filho, que horários que ele prefere. Tem criança que gosta de dormir até mais tarde, agora está sendo ótimo, porque estuda com muito mais prazer do que levantar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir para a escola. São coisas que você vai aprendendo a observar. Eu até, nosso bispo da nossa diocese tem um livro, e eu resgatei aqui na minha biblioteca, deixa eu ver que ano que ele lançou, 2001. Como ensinar seu filho a estudar. De Dom Gregório. De Dom Gregório. De leitura para os pais, né? Pois é, já pode ficar. Porque a gente tem, em 1928, 29, o Papa Pio XI lançou uma carta encíclica só relacionado à questão dos pais serem os principais atores na educação dos filhos. Nós esquecemos isso, né? A gente esqueceu, a gente foi terceirizando, né? Existe um livro também, assim, a criança terceirizada. Exato. E eu acho que a gente tomar posse, os pais, as famílias tomarem posse dessa educação, vai sanar muitos problemas. Eu tenho fé e certeza que isso vai acontecer. Mas, enfim. Exato. Né, não se equipara, né? Mas eu posso, em reuniões com os nossos colegas, eles falam assim, pô, a Fabiana ficou anos imersa com essas famílias que educam em casa, então ela pode nos ajudar. É verdade. Embora não seja um homeschooling, a gente tem dicas, né, que essas famílias vão passando para a gente, que você vai observando, que você fala assim, poxa, dá para você fazer isso com os seus filhos, mesmo não sendo homeschooling.
eu acho que a principal coisa é você desenvolver, e todo professor, se você for pensar no nosso projeto pedagógico de qualquer escola, ele tem um dos principais objetivos, uma das principais expectativas com os alunos, que é torná-los autônomos, é desenvolver a autonomia. A gente vive num mundo que você tem que explicar até o óbvio, porque a pessoa é muito dependente do raciocínio do outro. Ela não faz isso é a autonomia. A gente luta, e hoje os pais que hoje estão reclamando muito dessa sobrecarga com os filhos em casa é exatamente em razão da falta de autonomia. E é uma oportunidade de você desenvolver isso. Não estou dizendo que você vai largar seu filho sem apoio, né? Isso não cria ninguém autônomo, isso se chama abandono. Mas é desenvolver o autodidatismo, né? O estudar porque eu quero conhecer. Isso existe muito nas famílias homeschooling, nos filhos que se educam por essa forma. Ele não precisa de que ninguém cutuque ele para estudar. Ele já desenvolveu, né, naturalmente, que ele vai estudar para crescer culturalmente, cognitivamente. Então, acho que isso é a busca pessoal do conhecimento, você consegue introjetar nesse momento. Então, acho que é uma coisa que os pais podem, né, tentar fazer nesse momento. Né? Você, filho, não, a atividade é sua, vamos lá, o que você me diz? Né? O que você acha? Não, é muito mais rápido dar as respostas prontas, né? Mas é muito mais sólido você fazer com que ele construa essas respostas. Então, eu acho que isso é importante nesse momento e para ficar depois, né? Aproveitar essa vivência intensiva na família. Acho que pode ser complicado você, às vezes, ter que sentar ali, muitas pessoas como eu, estamos trabalhando em casa também nesse período, até mais do que se estivéssemos saindo para trabalhar nos nossos locais físicos. Então, eu acho que nesse momento, transformar a notícia que você ouviu no jornal em conhecimento, aproveitar e passar os seus valores de família ali, fazer o teu filho crescer, né? Porque se você não passar os seus valores, o mundo vai passar. E aí ele precisa, quando ele chegar no mundo, escolher se ele vai querer realmente abandonar os valores que ele recebeu da família, né? E adotar os valores que ele desenvolve no mundo, ou não, ou ter aqueles valores como base, né? E isso, se a gente não tem essa convivência familiar do dia a dia mesmo, a gente não consegue. Então, acho que isso parar de olhar esse momento como uma tragédia e olhar esse momento como uma oportunidade. Acho que observar a individualidade, né, como eu disse, retomando isso, tem criança que tem um período de estudo que ela aguenta ficar ali mais tempo, né? Outros não. Então, você saber dosar isso, saber compreender e chegar no meio termo para o teu filho vai gerar bem menos estresse, né? Você faz os combinados, a gente na escola faz os combinados com a turma. E você também vai ter que fazer esses combinados em casa. Não, olha, tal hora você vai ter que se dedicar à leitura de um livro. 30 minutos, tá? Ou se não, tantas páginas. Hoje a gente tem muitas escolas enviando, né, as atividades. Esse horário é tua rotina, né? E aí, vamos negociar os momentos de ócio, de relaxamento também. Isso tudo tem que entrar. E isso, às vezes, é bom até para a gente. A gente estava sem ter esses momentos, né? De saber, de pensar. Tudo foi parado na nossa vida. Tudo. Então, quando retomar, eu posso fazer igual, né? Eu tenho que repensar. É muito interessante também nesse momento você poder focar no interesse, estudar de acordo com o interesse do seu filho. Por exemplo, né, um exemplo meu especificamente, o meu filho gosta muito mais das questões
físico-químicas, né, descobertas dos mistérios da natureza, do que de língua portuguesa. Embora eu e o pai dele sejamos pessoas ávidas por ler, ele não tem essa característica. Lutamos muito tempo, enchíamos ele de livro de literatura e era uma briga. Briga mesmo, né? De sair chorando. E hoje eu consegui ter a oportunidade de observar o meu filho numa aula virtual de geografia, de química, de física, de ciências, né? Como ele interage, ele fica calado na aula de língua portuguesa a aula inteira. Na aula de ciências, o professor tem que pedir para ele só um minuto. Eu já vou te responder, eu já vou chegar. Então, assim, o estudar pelo interesse, né? Claro que você não vai deixar de lado, no caso dele, a língua portuguesa, mas quando você foca, né, no interesse do estudo, você mostra o porquê do estudar. E aí aquilo torna-se com sentido. Então, acho que tudo isso são benefícios que surgiram desse momento e que são outra coisa que eu acho que foi importantíssimo, o conhecer o mundo digital através dos nossos filhos. Quantos avós que ficam com os seus netos, né? E hoje eles aprenderam a mexer na tecnologia, essa interação geracional, isso tudo são ganhos, são coisas que tem que... eu não sei mexer em tecnologia, eu não quero nem saber como vai ser essa aula. Não, senta lá, entra, erra, faz de novo, né? Estamos aí. Fabiana, foi assim uma delícia. Vamos retomar, certamente, essa nossa entrevista está sendo, né, pré-gravada, porque estamos todos em reclusão, mas nós não podemos parar, né, de fazer esses registros e algumas questões serão trazidas a partir lá dos comentários das pessoas que vão nos acompanhar pelo CP Online no canal YouTube da universidade. E certamente nós vamos retomar. Eu vou te pedir a gentileza de voltar num outro momento, né, para sugar mais um pouquinho, né, dessa tua prática, dessa tua experiência. Obrigada, eu acho que foi assim, uma delícia, né? Foi muito bom. Obrigada. Que certamente eu, como mãe aqui, já me inspirei, né? Certamente acredito que muitos pais que estão vivendo esse momento também já deu assim uma clareada no cenário. Muito obrigada. É verdade. Obrigada a você, Kátia. Então, estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Certamente. Vamos retomar. Nós encerramos esse UCP Online de hoje e você nos acompanhe na página do YouTube da UCP. Coloque lá a sua questão, a sua reflexão, ou até algo pontual que nós possamos retomar com a Fabiana. Fique em casa, fique em paz, fique bem. Até o nosso próximo encontro.